Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Boa noite, eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Duplo Expresso de domingo. Um programa hoje mais do que especial, segundo turno, votação já encerrada no Brasil e a qualquer momento saberemos quem é o novo presidente da República. Hoje, no nosso painel, a equipe de comentaristas e apresentadores do Duplo Expresso e um convidado mais do que especial, o melhor político do Brasil, Roberto Requião, que está na sua residência em Curitiba, no Paraná, já votou hoje, e é com ele que falamos primeiro, depois eu chamo a equipe aqui. Senador Requião, boa noite, um prazer tê-lo aqui no Duplo Expresso. Boa noite, Wellington, prazer é meu. Senador Requião, a primeira pergunta minha para o senhor e depois eu passo para a equipe. Rômulo, Carlos Krebs também podem assumir o comando do programa. Hoje não tem pivô, somos todos aqui comentaristas e analistas da casa do Duplo Expresso e o senador Requião, enquanto estiver aqui conosco, será o foco da nossa conversa aqui. Senador, o senhor declarou voto, acabei de ver no Twitter, o senhor o senhor votou no Fernando Haddad. E qual a sua expectativa para a vitória de Haddad ou de Bolsonaro? Eu gostaria de saber, porque, segundo o senhor, a disputa está acirrada, então eu gostaria de saber como o senhor encararia a vitória de um ou de outro. Wellington, é muito difícil ter uma expectativa agora. Nós temos a esperança de que o autoritarismo representado pelo Bolsonaro seja derrotado nas eleições. Mas eu não acredito em pesquisa de opinião. Eu digo sempre, se você quer comprar peixe, vai na peixaria, se quer comprar pão na padaria, carne no açougue, pesquisa. Você vai a uma dessas grandes empresas de pesquisa. Eu fui, durante todo o período do primeiro turno, anunciado pelos institutos de pesquisa como o senador proporcionalmente mais bem votado do Brasil. Na véspera, na noite de sábado, o Ibope me divulgou com 39%. E o nosso tracking, feito no nosso comitê, me dava 43%. Eu fui derrotado por uma construção de voto útil, uma carga brutal de WhatsApp com difamações as mais variadas possíveis. Utilizaram, por exemplo, todos os discursos que eu fiz, editados, evidentemente, sobre a ilegalidade da prisão do Lula. Eu tinha explicado, por exemplo, a situação da senadora Gleisi Hoffmann, que foi acusada de tudo que você possa imaginar e, quando foi para o Supremo, venceu por 5-0. Mas eles editaram tudo isso e colocaram lá, inclusive com um boletim de ocorrência falso, evidentemente, de que a minha mulher havia dado uma queixa porque era agredida em casa, que eu teria lançado mão de dinheiro do pedágio, que era uma briga do meu governo, que era fundamental acabar com o pedágio mais alto do país. Então, eleito virtualmente, acordei derrotado por 2 candidatos. Eles diziam que o Beto Richa, denunciado por corrupção de todas as maneiras e preso no período eleitoral, tinha que ser afastado. E eles puseram o Beto em segundo lugar e fizeram a campanha do voto. O Requião está eleito, votem agora no Flávio Arnes e no Oriovisto Guimarães, que eram 2 competidores, para os quais eu achava que o Arnes faria alguma coisa e o Oriovisto não faria 1%. O Oriovisto foi para o primeiro lugar e eu, com 15%, não me elegi senador. Então, não há prognóstico, há esperança. Eu não acho, que sejam exatamente iguais. Eu acho que o Haddad abre uma perspectiva muito grande de participação democrática. O PT é múltiplo. No PT existe a esquerda verdadeira, que contesta o mercado, que quer o referendo revogatório do crime cometido contra a Petrobras, contra a Alcântara. E do lado do Bolsonaro é a continuidade do governo do Temer. Só que com uma diferença agora. Com o porrete, o big stick na mão, ou com o relho, aconselhado pela senadora Ana Amélia do Rio Grande do Sul.
Pois é, então eu É a agradeço o mesma senhor. coisa. Então, perdão, repita, senador, o final. É a mesma coisa o governo do Temer e o governo do Haddad, do Bolsonaro. E você viu que a equipe do Paulo Guedes é formada por economistas, todos eles com graduação ou pós-graduação numa universidade de Chicago ou numa universidade de direita norte-americana. É uma invasão. É uma invasão, com certeza, senador. Disso nós não temos dúvida. Nós conversamos aqui na sexta-feira longamente e uma das coisas sobre a qual nós conversávamos era sobre a hipótese do maior alinhamento do Brasil com as diretrizes geopolíticas dos Estados Unidos em caso de vitória de Bolsonaro e o medo que eu acho que todo o continente, todo humanista do mundo deve ter de possivelmente a gente entrar como bucha de canhão numa guerra desgraçada contra a Venezuela, em alguma coisa aí que eles pintem como intervenção humanitária. E aí eu queria perguntar, aproveitando aqui a presença do senador Roberto Requião, sobre isso. O senador Roberto Requião é uma pessoa que tem interlocução com membros importantes das Forças Armadas brasileiras. Senador Roberto Requião, nós recebemos a informação de uma fonte venezuelana muito destacada, o seguinte, que eles têm muito respeito em Caracas pelo general Vilas Boas, ele que foi aí tão vilipendiado, talvez com alguma razão, por algum excesso verbal pela esquerda brasileira, mas de qualquer forma, lá na Venezuela, eles têm claro, para eles ao menos, de que a intervenção do general Vilas Boas foi fundamental para eliminar de qualquer vislumbre a possibilidade de envolvimento do exército brasileiro em uma operação de invasão da Venezuela enquanto ele fosse comandante. Então, até uma hipótese que a gente tem é que ele partiu para esse sacrifício pessoal, já que o mandato dele já venceu em março, ele continua aí, e ele com uma circunstância física bastante difícil, acometido por uma doença degenerativa, para evitar justamente que ele fosse substituído por alguém dessa linha dura e mais americanófila que pudesse entrar numa aventura dessa. De qualquer forma, se esse era o propósito do sacrifício dele, parece que foi em vão, porque vai entrar o Bolsonaro e automaticamente deve apontar alguém dessa linha dura americanófila para o comando do Exército. Quais são as perspectivas, senador, diante das conversas que você tem, da interlocução que o senhor tem com pessoas importantes das Forças Armadas, de efetivamente o Brasil entrar numa guerra desgraçada no século XXI contra um país irmão latino-americano? Romulus, em primeiro lugar, você deve lembrar que o Bolsonaro já foi um entusiasmado apoiador do Chávez, no início do processo revolucionário da Venezuela. O foco do governo possível do Bolsonaro, eu espero que ele não ocorra, vamos esperar até as 7 horas aí para ver como se resolve isso. É as reformas que o Temer estava fazendo. O general Mourão anuncia hoje, ao votar, que o fundamento do governo será a reforma previdenciária. Então, você veja, Romulo, o nível de despolitização e de desinformação desta eleição. Ninguém se elegeria no Brasil propondo acabar com a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros, de todas as faixas. Mas isso ficou à margem do processo. Nós tivemos aí uma guerra híbrida, né, uma guerra irregular, que converteu a eleição numa decisão entre o bem e o mal, entre os corruptos e os sérios. E nesse pacote colocou todos os políticos e, fundamentalmente, todos os petistas. Agora, eu não acredito que o Exército embarque nesse jogo norte-americano de uma forma absoluta. Ele se divide. Quero acreditar que ele se divide. Eu convidei o general Vilas Boas para uma reunião na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Ele fez uma exposição belíssima. Ele dizia, olha, o Brasil atrasou depois da saída dos militares em 80, fundamentalmente porque entrou de cabeça na Guerra Fria. Ele estava subordinado aos interesses econômicos, estratégicos e geopolíticos dos Estados Unidos. Um país do tamanho do Brasil, dizia ele, tem que ter um projeto próprio de desenvolvimento. Era uma visão nacionalista, até em cima daquele princípio constitucional dos objetivos nacionais permanentes. Agora, o que se pode esperar dos militares que cercam o Bolsonaro? Eu conheci na infância, perdi contato há muitos anos,
o general Heleno. Nós fomos vizinhos. O general Heleno foi um menino que partilhou a minha infância. Nós íamos a clube juntos, levado pelo pai dele, pelo meu pai, pela minha mãe. Depois perdi contato. Mas o que eu lembro recentemente é que o general Heleno, comandante da Amazônia, e com uma brilhante passagem no Haiti, ele não se enquadrou aos Estados Unidos no Haiti, ele fez o seu trabalho importante para estabelecer a paz, mas ele ficou do lado dos haitianos, como o general Elito, depois dele também, ou antes dele, não me lembro. Bom, o general Heleno fez um protesto tremendo com o estabelecimento da reserva indígena da Raposa Serra do Sol. Qual era a restrição do general? O general dizia que aquela reserva indígena Yanomami estava a servir, primeiro, para paralisar qualquer exploração nacional de riquezas do subsolo, mas que estava prevendo, antecipando a possibilidade, mais tarde, de uma autonomia e desmembramento do território brasileiro. Essa não é a posição de um general entreguista. Então, eu acho que o grupo de apoio do Bolsonaro no próprio Exército vai se dividir, embora ele esteja muito à direita no tal clube militar. Eu nem conheço bem como funciona isso, mas eu não acredito que o Exército brasileiro, como um todo, se enquadre na visão entreguista. A visão exposta pelo general Vilas Boas na Comissão de Relações Exteriores do Senado foi uma visão desenvolvimentista e nacionalista. Depois disso, eu vi algumas outras distorções e eu imaginei até que eram discursos voltados à tropa para evitar a ascensão da linha dura. Agora, outros dizem também que o Bolsonaro assume o governo com os remanescentes da repressão. Não acredito que isso seja exatamente assim, mas ainda temos até 7 horas da noite para saber o resultado no Brasil. Eu queria saber do senador Requião o que ele aconselha. É até uma pergunta até da coordenadora do núcleo, que sabia que o senador ia estar por aqui e que ela pediu para Que núcleo, Patrícia? Explica aí pro que ele não núcleo sabe. Ô, Patrícia, explica aí que núcleo é esse que ele não sabe. Aqui eu sou filiada ao PT, aqui a gente tem um núcleo dos filiados ao PT e a gente se organizou bastante, a gente fez várias atividades desde que o Lula foi preso para discutir com os outros atores políticos daqui da França a situação do Brasil, o perigo que é esse avanço da juristocracia sobre o poder que é eleito, que a gente está vendo isso acontecer aqui na França também. Então, e ela é fã do Duplo Expresso, e ela pediu para perguntar para o senador Requião como é que ele vê a organização da resistência, principalmente no Brasil, mas principalmente também como ele vê a gente que está fora do país, como que a gente pode ajudar, uma estratégia. Veja, a minha visão a respeito da resistência daqui para frente é parecida com a visão do Wellington e do Rômulo. Agora não. Agora eu fiz campanha para o Haddad, votei no Haddad, eu acho que garantia o espaço democrático, e mesmo que o Haddad seja um economista formado na USP e que seja um professor de economia do INSPER, presidido pelo Marco Lisboa, ele teria a pressão progressista e o sentimento de vivência no trabalho da militância do PT, de deputados petistas de todo o Brasil. Eu acho que seria muito bom para a democracia. E ele, pessoalmente, é um sujeito correto. O Haddad fez uma belíssima administração no Ministério da Educação, não foi um bom prefeito de São Paulo. Tanto não foi que a sua reeleição foi um desastre absoluto. Ele quis ser técnico, né? Que é o que o Bolsonaro diz que quer ser agora, e esqueceu, de certa forma, de se dirigir e cuidar mais da população mais pobre, dos eleitores do PT, dos eleitores progressistas.
Eu acho que nós temos que começar a nos organizar agora. O Brasil não começou no dia 7 na eleição e não termina agora no dia 28. Mas essa organização tem que ser uma organização que não fique fazendo acordo com o capital vadio, com o capital financeiro. Eu tenho repetido a famosa frase bíblica, reiteradamente pronunciada pelo Papa Francisco. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon, na Bíblia, é uma palavra hebraica que significa dinheiro. Nós estamos vendo o capital financeiro, que é o capital vadio, tomar conta do mundo. A partir da reação que começou com a queda do comunismo russo na Europa. E eles agem com a precarização do Estado, poder para os bancos centrais, de uma forma absoluta. O Estado é um aparelho repressor contra o povo que perde direitos. A precarização do parlamento com financiamento público de campanha, de partidos e de candidatos, que acabam não tendo nada a ver mais com seus programas partidários e com seus discursos de campanha, mas se reportam aos seus financiadores. E a precarização do trabalho, com o fim das garantias trabalhistas, o fim da aposentadoria pública, que é exatamente o que se está fazendo no Brasil. Então, quando me perguntam o que é que você espera do Haddad, além da truculência, do absoluto despreparo, eu vejo que ele vai seguir os passos do Michel Temer. Joaquim Levy, Meirelles e Paulo Guedes estão na mesma linha. Só que o tal do Paulo Guedes, farei tudo o que Temer estava fazendo, mas mais rápido. Nós temos que nos organizar para a resistência. Dentro desse projeto, desse tríplice ponto de apoio, tem também a destruição dos sindicatos, né? A desmobilização total dos sindicatos. Então, nós temos que começar a pensar nesse processo de organização e de resistência a essas medidas. O Congresso está muito ruim. Eu acho que o Congresso hoje está pior do que o Congresso anterior. Porque o Congresso anterior, a semana passada, não aprovou a venda das elétricas, né? Você teve notícia disso. Foi uma votação no Senado, foi 38-14, uma coisa assim, contrária. Mas ele vem renovado. Mas renovado com quem? Com algumas figuras que, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do desenvolvimentismo, do nacionalismo, do progressismo, são muito piores do que as que estão lá hoje. Então, eu, pessoalmente, no entanto, eu não acredito que o Haddad governe. Porque eu conheço o Haddad. Eu fui senador 2 vezes, eu cruzava com o Haddad todo dia nos corredores do Congresso. O Haddad é uma figura que não tem nenhuma consideração por parte dos seus pares. Não posso imaginar um deputado daqueles achando que o Haddad é um líder de um projeto econômico. Eles vão nomear técnicos. Quais são os técnicos? Paulo Guedes, economistas buscados em universidades norte-americanas. Ele não tem força pessoal, não tem carisma pessoal para controlar um Congresso Nacional fisiológico. É um Congresso de direita, mas vai querer continuar fazendo exatamente o que fazia em parceria com o Temer, distribuindo cargos aqui e ali para servir a um projeto de desnacionalização. Venda de terras, entrega de Alcântara, Petrobras e tudo mais. Então, eu acho que lá por agosto nós podemos ter no Brasil, se o Bolsonaro for eleito presidente, eleições presidenciais de novo. Senador, em alguns momentos da sua fala... Senador, só uma pequena correção. Em alguns momentos da sua fala, o senhor trocou o nome do Bolsonaro pelo do Haddad e causou alguma confusão. Para um ato falho. É um ato falho que ficou famoso já essa semana. O senador estava lá num ato com a Glaze, também fez isso e foi corrigido lá pelo pessoal da mesa. Freud, quem manda gostar do mercado, tá vendo aí, Haddad? Não entendo em nada, Wellington. Isso é puro marketing político. Ele sabe que, ao fazer isso, ele também angaria a simpatia de quem é contra ele. No caso lá daquela coletiva que nós demos na OEA, eu tinha recebido, naquele momento, uma notícia muito séria de uma filha minha que estava com a expectativa
de uma doença muito grave, um caso de tireoide muito grave. Eu estava completamente desestabilizado. Naquele momento, eu chamava João Goulart de capitão de gravata. Mas nós sabemos o quão lúcido o senhor é e o quanto ainda tem a oferecer ao Brasil e aos brasileiros. Estamos aqui com o Duplo Expresso de domingo, esse programa hoje mais do que especial. Nós estamos falando ao vivo com o time de comentaristas e apresentadores da nossa página e com um convidado especial, que é o senador Roberto Requião. Eu vou chamar agora Samuel Wellington, Gomes. só antes de chamar o Samuel, eu queria falar o seguinte, você falando aí que o senador Requião ainda vai nos oferecer muito quando nós mais precisamos dessa luta de resistência, e eu fiquei muito feliz quando essa semana, comentando em confidência, o Gustavo falou o seguinte: poxa, segunda-feira já de manhã recebi uma ligação do senador Roberto Requião perguntando: onde que você tá? Tá de férias? Por que não tá aqui trabalhando? Então quem achou que o senador Roberto Requião ia botar o calção e ir pra praia, estava muito enganado. Agora que a gente mais precisa dele, ele vai estar aí junto com a gente. Pelo menos isso serve de consolação um pouquinho nesses tempos difíceis. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso de domingo, especial apuração, né, das eleições segundo turno. Eu vou chamar agora o senador Roberto Requião para a nossa conversa mais uma vez. Senador Requião, e daqui a pouco o Eduardo Jorge Vió, logo na sequência. Essa pergunta vai tanto para o senador Requião como para o nosso comentarista que está em Buenos Aires, Eduardo Jorge Vió. Senador e Eduardo Jorge, primeiro o senador, depois o Eduardo Jorge Vió. Com este resultado praticamente confirmado aí, os primeiros resultados já saindo, pelo menos boca de urna e os primeiros resultados já saindo, dando uma vitória a Jair Bolsonaro. O que será o Brasil a partir de agora para nosso campo de atuação? O que chamamos aqui de campo progressista. Eu não quero mais chamar de esquerda, porque com esse abraço dos afogados aí com Joaquim Barbosa, Fernando Henrique Cardoso, eu não entro em time com Fernando Henrique Cardoso, Joaquim Barbosa. Eu tenho quase certeza que é necessário refundar a esquerda do Brasil com os moldes nacionalistas. Eu gostaria de saber, senador Requião, depois o Eduardo Jorge Vió, como refundar a esquerda no Brasil e na América Latina. Senador Requião primeiro. Como estão hoje. O perigo do Bolsonaro não se resume ao seu histrionismo, aos seus preconceitos, às bobagens que ele diz, a intolerância e o analfabetismo político. Não é só isso, não. O verdadeiro perigo está na destruição do Estado Nacional brasileiro. É o Paulo Guedes dizendo que vai vender 800 bilhões de dólares de empresas públicas. Você imagine, vende 800 bilhões de dólares de empresas públicas e o pessoal que vai receber vai fazer o que com esse dinheiro? O real não é conversível. Ele vai criar novas empresas públicas para que esse dinheiro seja investido. Ele vai emitir novamente letras para absorver e dar uma possibilidade de sobrevivência para os capitalistas que têm crédito interno no Brasil. Alô, eu estou com um problema aqui de pouca bateria, daqui a pouco eu saio do ar. Tá certo, então conclui rápido aí, senador, para a gente poder ouvir o senhor. O problema básico é esse. Agora, a reorganização tem que começar numa leitura do que sobrou desses partidos. O meu partido, o PMDB, o que remanesce do velho MDB desenvolvimentista? O partido das classes populares, o partido desligado das decisões do grande capital, como dizia o nosso primeiro programa e o Estatuto, o partido das mulheres, dos funcionários públicos, das minorias. Isso tudo acabou. Passou a ser uma organização cartorial para participar de governo, dando sustentação numérica de deputados. PSDB totalmente liquidado. E o PT? Como é que fica o PT? O Rômulo destacou o crescimento do PT no Nordeste. Mas e aqui no Sul? Eu, por exemplo, do supostamente mais votado senador proporcional do Brasil, fui atingido pela crise do PT. Eu sou um efeito colateral disso. O Requião é petista, o Requião defendia o Lula, e eu defendia o direito
E cá entre nós, o que eu fiz faria de novo, independente do resultado eleitoral. Com muito desprendimento, senador. Com muito desprendimento, o Brasil deve ao senhor. O senhor, de fato, se arriscou, desculpa interrompê-lo, o senhor se arriscou e a gente acredita na fraude também, senador, mas de qualquer forma teve algum desgaste no Paraná por assumir de uma forma desabrida a defesa do presidente Lula. Então, nós temos que repensar as organizações partidárias. Agora, veja bem, eu estou no PMDB. O PMDB está desmontado no Brasil. Agora, o PT ainda tem quadros militantes e parlamentares que sentem o que o trabalhador sente. Sabe o que é uma fila do SUS, um salário terminando no fim do mês, sabe o que é um filho de uma escola pública, sabe o que é um posto de saúde numa emergência de fim de semana. E esse pessoal que está indo para o Congresso Nacional, à custa do dinheiro deles e de financiamentos externos dos interesses econômicos que tentam dominar o país, esse pessoal não tem sensibilidade alguma. Eles querem acabar com a CLT, já acabaram a escravização do trabalho, semi-escravização, acabar com a Previdência, não tem nenhuma visão do que significa a Petrobras. Ora, roubaram a Petrobras, então vamos entregar agora para as grandes operadoras internacionais de petróleo. Daí não há mais condição de roubar, porque roubada ela estará, por iniciativa do próprio governo brasileiro. Então, eu acho que a resistência tem que ser muito grande. Agora, o que vai ser o governo do Bolsonaro? Ele vai colocar especialistas? Especialistas no quê? Que quadros ele tem? O Bolsonaro é absolutamente isolado disso. 2 ou 3 oficiais generais reformados e nada mais. Vamos ver o que acontece nesse processo. Eu acho que é um governo que não se sustenta. Agora, não me assusto muito, porque vocês mesmos já disseram que o Jânio foi eleito, que o Collor foi eleito, e essa onda tem, de uma forma ou de outra, nos levado presidentes pouco efetivos diante das necessidades do país. O que é o Bolsonaro? Quem é que vai mandar nisso? O Mourão, que já anuncia o fim da Previdência Social? Ele já anuncia uma guerra contra o Brasil? Você sabe, Romulo, nós fizemos uma pesquisa aqui no processo eleitoral e nesse estado que deu a vitória flagrante para o Bolsonaro, o que mais revoltava a população era a entrega do petróleo brasileiro para companhias estrangeiras. Então, você veja, essa eleição foi produto de uma despolitização, de uma condução, de uma narrativa da Rede Globo, das redes de televisão e da guerra híbrida. Eu não tenho dúvida alguma. Guerra híbrida. Nós fomos conduzidos pelos interesses geopolíticos de países mais desenvolvidos e os interesses do capital financeiro. Agora, o que temos pela frente? Eu acho que vai ser o caos. Eu vi a atuação do Bolsonaro 2 décadas no Congresso Nacional. Ele não era sequer considerado pelos seus colegas. Ele não tem um projeto razoável. Tem essa história do voto impresso. Mas você sabe qual é a verdadeira história do voto impresso? No meu primeiro mandato de senador, eu fiz um projeto para imprimir o voto. Aprovei no Senado, a Câmara aprovou e o Lula sancionou. Logo mais pressionado pelo staff de informática do PT e pelo Supremo Tribunal Federal, ele mesmo mandou outro projeto anulando o inicial e acabou a impressão. Então, você veja, tudo isso é muito estranho. O que o Temer fez? O Temer fez aquilo que vinha se fazendo há muito tempo. Você lembra o governo nos derrotando no plenário do Senado na questão do pré-sal? Nós tínhamos maioria para derrubar aquela história da abertura do pré-sal. Daí veio a ordem da Casa Civil, os aliados do governo votaram com José Serra e ficamos lá chupando o dedo, eu, o Lindbergh Faria, o Humberto, a Gleisi. Nós fomos derrotados pelo governo. Por quê? Eles tinham medo, provavelmente, é uma tese, hein, de que se derrubássemos aquilo, a Dilma sofreria um golpe. Então, ela tinha que ceder um pouco o pré-sal. Não sei se é essa a explicação correta, mas o que vinha acontecendo já vinha acontecendo há muito tempo. Só que o tal do Paulo Guedes anuncia que agora fará o que o Temer está fazendo com mais velocidade. Vamos ver como é que o Brasil reage a isso.
O Wellington, antes da gente chamar o Jorge Vieira, eu me permiti fazer mais uma pergunta para o senador Requião, porque a bateria dele está acabando, então a gente vai perder a presença dele aqui, que é o seguinte, senador, eu queria perguntar algo. O senhor foi lá para o sindicato de São Bernardo, quando foi decretada a prisão do presidente Lula pelo Sérgio Moro, e o senhor originalmente tinha reservado a sua passagem para ficar lá chegou lá na sexta-feira à noite, tinha pegado a passagem para sair de lá só na quarta-feira seguinte, que era quando a ação, lá o recurso, ia ser julgado no Supremo Tribunal Federal, que era a expectativa de resistência para justamente tentar fazer um fato político que influenciasse aquele julgamento. No entanto, o senhor saiu de lá na própria sexta-feira, pediu para mudar na sua passagem. Qual foi a contrariedade que o senhor ficou lá naquele sindicato? O que o senhor viu que não permitiu que o senhor continuasse lá até a quarta-feira, como era o seu objetivo inicialmente? A minha contrariedade foi a posição do corpo jurídico que assessorava o presidente Lula, de que a solução seria obtida através de alguns recursos junto aos tribunais. E eu não acreditava nisso. Os tribunais manifestamente estavam dentro do golpe para retirar o Lula da eleição presidencial. Ora, outra coisa, Ramos, eu acho que o Lula tem que ser investigado, o Roberto Requião tem que ser investigado, todo mundo que faz política, principalmente os agentes públicos, não deviam ter direito nem a sigilo bancário e telefônico. Mas é evidente que essa condenação do Lula no triplex é uma farsa absoluta, destinada unicamente a estigmatizar o conjunto do PT e retirá-lo da eleição presidencial. Muito ruim isso para a democracia do Brasil. Então, é o que eu tenho dito. Na verdade, eu nunca defendi o Lula. Sou amigo dele, gosto dele, não acredito que seja corrupto. Eu defendi o direito. Eu defendi a presunção de inocência, eu defendi a obediência constitucional. Eu vi o Toffoli hoje dizendo aos quatro ventos aí, qualquer que seja o presidente da República tem que jurar a obediência à Constituição. Por que o Supremo não começa obedecendo à Constituição, ele? Então, nós estamos vendo que nessa crise toda nós temos uma exacerbação das corporações. A hermenêutica jurídica livre. Ministério Público e juízes não querem saber de lei mais. Eles agem conforme a sua formação filosófica, ideológica ou partidária. E isso tem que acabar. Agora, quando na oposição ao Bolsonaro você vê esse pessoal que causa a abominação do Wellington se manifestar, o Joaquim Barbosa, o Janot, esse pessoal todo, você verifica que ele não terá um apoio absoluto também destas instituições. O seu veso autoritário, a sua truculência, as características toscas das suas alocuções vão causar, nessas chamadas elites corporativas, algum horror. Nós teremos um período conturbado no Brasil e vamos aproveitar isso para pensar organização partidária e organizações populares. É isso aí, senador, muito obrigado pela participação. A pena aí que o senhor não pensou no carregador da bateria para termos a sua presença por mais tempo. Mas mesmo assim foi um prazer enorme, é um prazer enorme tê-lo aqui no Duplo Expresso. As portas estão abertas, aliás, o senhor é dono da chave. Se quiser expulsar Rômulo, Wellington, Carlos Kreves e todo mundo e assumir aí, pode ficar à vontade. A hora que quiser, estamos à sua disposição. E agora sim está confirmado Jair Bolsonaro, presidente da República, com 55,63% dos votos. É um novo desafio para todos nós. Senador Requião, muito obrigado. Ainda falta 5%, Wellington, mas é o resultado parcial. Ainda tem uns 5% ainda para apurar, mas é isso, já está eleito. 55,63%, mas ele é irreversível. É irreversível. Já declararam. A minha participação. Perdão, senador Requião, repita. Só para encerrar minha participação. Eu acho que o Bolsonaro não tem 5% de votos pessoais no Brasil de entusiasmo. O problema do Bolsonaro é o horror a tudo isso que está aí. Ele decorre da narrativa da guerra híbrida que se fez contra a visão desenvolvimentista e nacionalista do país. O horror aos políticos não é só horror aos políticos do PT. Você veja, eu, em 24, 48 horas, tive a minha candidatura destruída com esse tipo de ataque via WhatsApp. Não foi só a mídia, foi uma verdadeira avalanche de calúnias e difamações e um artifício, né?
de dizer que o voto útil era votar nos outros dois, que o Requião já estava eleito. Então, a coisa é um pouco mais complicada, não é só a grande mídia. A internet está entrando para valer. E cá entre nós não prestamos muita atenção ao WhatsApp. Eu trabalhei com o Face Live, conversando abertamente, expondo, às vezes trocando a dado pelo Bolsonaro, mas eu me dirigi à população dizendo o que eu pensava. E o WhatsApp foi o grande instrumento, porque ele é indetentável. Você viu a Carmen Lúcia, não, a Weber, falando no TSE? Nós ainda não sabemos o milagre para conter essa invasão de notícias falsas e caluniosas. Nós não sabemos, se alguém souber, nos avise. É um absurdo isso, mas foi, de certa forma, o que aconteceu. Mas acho que o Bolsonaro, presidente, nos transforma numa república folclórica, bananeira, vai desmoralizar nossa imagem no mundo inteiro. Esse aspecto tosco, essas bobagens do Bolsonaro vão repercutir muito mal no planeta Terra. E não acredito, por exemplo, que o sonho do investimento estrangeiro vá ocorrer quando o investidor sabe que esse governo, por suas limitações intelectuais, administrativas, é um governo provisório. Ele não termina. É o que me parece nesse momento. É o que a mim parece nesse momento. Valeu, Hélio. Senador, precisamos muito da sua serenidade a partir de hoje, a partir desse resultado, a partir dessa realidade com a qual nós iremos trabalhar. O Duplo Expresso se negou a fazer propaganda, a criar falsas expectativas. Nós temos compromisso com a verdade. O senhor é um dos políticos mais sérios do Brasil e o povo do Paraná foi punido ao não tê-lo como um senador reeleito, mas eu tenho certeza que o senhor ainda tem muito a oferecer à política brasileira e nós estamos aqui com as portas abertas, como já falei, em nome de toda a equipe, para que a sua palavra, a sua visão de Brasil e de mundo possam ser expostas através dos nossos trabalhos aqui, através da nossa página e de nossa rede social, inclusive o WhatsApp, tá, senador? Inclusive o WhatsApp. Estávamos atentos a esse detalhe, tá bom? Eu preciso aprender mais sobre isso tudo, que eu usei muito mal o WhatsApp. Aliás, o PT usou muito mal o WhatsApp também. Pois Sim. é. O Wellington, eu só queria complementar, você falou que a gente precisa da serenidade, senador, mas a gente vai precisar principalmente também nesse momento da fibra e da altivez dele, porque a coisa vai ficar dura aí. Mas então, podemos contar com o senhor, né, senador, aí para segunda-feira, para o dia seguinte. Podemos contar com... Um grande abraço, então. Conversamos aqui com o senador Roberto Requião, nosso convidado especial. Duplo Expresso.